Glória a Deus. Amém, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 18. E depois nós vamos para Apocalipse 3. Essa palavra hoje me perseguiu. Essa é a palavra. Ela me perseguiu. Eu não queria ela e ela foi me perseguindo. E hoje no culto, para a glória de Deus, foi confirmada no início do culto. E agora no final, foi confirmada novamente. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Agora sim. Antes que comece. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21 em diante. Os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis ou vacilareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. Eu vou ler de novo. Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vacilareis ou cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, mas se Baal, segui-o. Mas o povo não lhe respondeu nada. E a Bíblia vai dizer que Elias, ele surge no cenário, tentando apresentar ao povo o Deus que eles se esqueceram. Porque foi dividido e cada um começou a seguir os seus próprios bel-prazeres. Reino do Norte, de mal a pior, tendo Jeroboão como seu primeiro rei, começou ali se levantando já altares para poder impedir o povo de chegar a Deus. Olha a estratégia de Satanás através da vida de Jeroboão. Foi o primeiro homem que causou a rebelião. É o provocador do cisma que ocorreu na história. Ele fala: já que você vai fazer do teu jeito, não interessa se a autoridade de Deus está sobre você, eu estou saindo. Quem vai comigo, venha. E foi-se 10 tribos. Ficou apenas 2, as menores. Eu disse na escola dominical hoje: Deus sempre usa os menores. Deus tem um compromisso, irmãos, com aqueles que ficam. Deus não tem compromisso com quem se vai. Deus tem compromisso cravado com aqueles que ficam, mediante crise, mediante as situações adversas. Ele tem um compromisso firmado com quem fica. Jeroboão decidiu ir, e 10 decidiram ir, sem consultar a Deus, apenas porque feriu o ego, feriu o eu. Mas Roboão estava errado, mas não interessa se estava errado ou não, ele era uma autoridade, e deveriam ter, no mínimo, o respeito pela autoridade de Roboão, filho de Salomão. Mas enfim, acontece o cisma. O norte vai de mal a pior. Samaria, adoração a ídolos de tudo quanto é jeito e gênero. E a Bíblia vai dizer que Jeroboão, a fim de impedir o povo que foi com ele de se chegarem a Jerusalém, no templo que só tinha lá, ele constrói um altar no meio do caminho. No meio do caminho ele constrói um altar. E agora aquele povo tem um altar no meio do caminho, eles não precisam ir em Jerusalém, porque na concepção deles, eles têm um altar ali para adorar a Deus. E a esse ponto, não interessa quem eles vão adorar. A esse ponto, não pesa mais para quem está sendo dirigida a adoração.
no ponto de Israel que estava. Só pesava o fato de estar adorando. Porque agora eles já conseguiram o que queriam. Conseguiram um rei, ser como os pagãos. Então, já são como pagão. O que custa agora adorar um ídolo? E Jeroboão, com essa estratégia, tirou o povo de qualquer possibilidade, qualquer ponte para eles voltarem e reconciliarem com o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, muito séria. Satanás, ele sempre tenta empilhar entulhos na ponte da onde você saiu, para que você não volte. Ele sempre empilha, cria montes na ponte, para que você não volte ao passado que Deus deseja que você volte. Quando você deseja voltar à essência, voltar à adoração, se converter verdadeiramente, Satanás, ele coloca no meio do caminho um impedimento, um empecilho. É algo que entra no nosso caminho e nós precisamos tomar a decisão. Não podemos ficar cocheando em dois pensamentos. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Eu sei que é para ir, mas não vou. Eu sei. E Deus quer que nós tomamos a decisão. Se for para ir, vai. Se não for, vai. Para trás ou para frente, é necessário que tomemos decisão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, se há um impedimento, há algo que te impede de adorar como adorava antes, se há algo que te impede de se entregar totalmente, corpo, alma e espírito, na presença do Senhor, se há um impedimento para você voltar à comunhão, é momento de você rever, porque Satanás pode ter colocado uma ponte fechada, bloqueada no teu caminho. Ele pode ter colocado algo no teu caminho que você ama mais do que a Deus, e isso se tornou um ídolo para te impedir de adorar e para romper, tentar romper o elo que você tinha com Deus. Então é noite que Deus fala para você: você sabe o caminho, volta. Volta, que se você voltar eu quebro as barreiras. Se você voltar, eu me encarrego de tirar os entulhos. É só você voltar, toma a decisão. Lembra de Pedro, irmãos? Qual foi a diferença de Pedro? Pedro e Eliseu, qual foi a diferença? A principal diferença é que quando Jesus chama Pedro, ele guarda o barco, ele guarda a rede. Eliseu não. Quando Eliseu chama ele, quando Elias chama Eliseu, ele recebe o chamado de Deus, ele queima tudo que ele tinha, ou seja, ele rompe o elo com o passado. Ele diz: eu não sei quem é Eliseu, eu sei que ele colocou agora essa responsabilidade sobre mim e vem de Deus, mas eu sei que a partir de hoje eu só vou, o caminho é de ida, eu não volto mais. Com Deus é isso, ou vai de vez ou não vai. Você pode observar na história o grande pecado que Pedro cometeu. Por quê? Porque não rompeu o elo com o passado. Ele tinha ali o passado como uma garantia: se não foi isso, se não der certo com Jesus, eu volto a pescar, porque eu tenho meu barco guardado. Eliseu não tinha nem como voltar. Queimou vaca, ele fez um churrasco, ele queimou carroça, ele entregou tudo e foi. Como quem diz: eu estou indo, não volto mais. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Para o encontro de quem eu estou indo? Não tem como eu voltar mais. Eu estou indo ao encontro dele, do Senhor. Pedro não. Então não seja como Pedro, irmãos. Tem pessoas nessa noite que o que está provocando esse ponto
de indecisão na tua vida, é porque você deixou uma ponte ligada ainda ao teu passado. Hora ou outra você pensa, se der errado eu volto lá. Às vezes dá errado, você dá uma visitinha lá. Enquanto você continuar visitando, revisitando o pecado, revisitando aquilo que você sabe que Deus mandou você abandonar, não vai acontecer o que Deus planejou para a tua vida. Porque Deus não te quer pela metade, Ele te quer por inteiro. Satanás te aceita pela metade, mas Deus não. Ou é corpo inteiro, corpo, alma e espírito, ou você está em cima do muro, e quem está em cima do muro, Deus fala, meu não é. Aquela velha parábola. Lá o homem, lá o diabo olhando do outro lado do muro, e ele não faz nada, né? E o homem está lá em cima do muro, e o anjo chamando, vem para cá, vem para cá. E ele decide pular para o outro lado. E ele fala, mas por que você não me chamava? Ah, porque o muro é meu. Quando você está na indecisão, Deus já fala, Deus não age na indecisão. Se você está na indecisão, para Deus você está fora. E vai além, é pior do que fora. Quem dera que você fosse frio, ou seja, está fora, ou quente, está dentro. Mas porque você é morno, está dentro, mas está dividido, está ouvindo a verdade, mas não se converte, sabe o que é certo, mas não faz, porque você está no meio, você conhece, você sabe o que deve fazer e não faz. Vomitar-te-ei da minha boca. Isso é palavra de Jesus, é Ele falando. Então Ele fala isso para você que ainda não tomou a decisão, precisa ser tomada. Igreja não é lazer, nem ponto de encontro, não é. Igreja, irmão, é necessidade. Nós viemos aqui porque necessitamos de adorar o nome do Senhor, necessitamos de encontrar com nossos irmãos nesse culto sublime, nessa reunião gloriosa, e dependemos de ouvir a palavra do Senhor, que somente aqui ela vem, aqui ela é bem-vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos caminhando, que eu preciso finalizar a tempo. Os irmãos perceberam que eu vou fazer um paralelo bem rápido entre 1 Reis e Apocalipse. Então Elias se chegou a todo o povo e disse isso. Até quando? Vão começar, vão tomar uma decisão ou não? A Bíblia vai dizer que qual era a quantidade de povo que estava ali com ele naquele momento? 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Azera. Azera era como se fosse na cultura, né? Era a deusa da fertilidade, e Baal, o deus da fertilidade, era o esposo, marido e mulher. Eram os deuses que estavam reinando naquela época, porque esse tipo de deuses só reina na mente, não tem poder nenhum, mas reina na mente. Sabia disso? Se você não entrega a tua vida completamente na mão do Senhor, algum Deus vai ocupar a tua mente. E é um Deus que pode te dominar, pode te aprisionar e te impedir de você ser o que você deveria ser. Louvado seja Deus. São como prisão, irmãos. E eu tenho dito, a religiosidade tem prendido a muitos e impedido de receber o melhor de Deus. Porque o que eu tenho visto no nosso tempo são debates infundáveis, infindáveis. Debates a fim de tentar ver quem ganha. O evangelho virou um ringue.
O evangelho virou um ringue, onde as pessoas batem uma na outra para mostrar quem tem a razão ou não. Eu vi um vídeo hoje de um pastor pregando uma verdade bíblica. Enquanto isso, levantou um varão no meio da igreja, um homem de Deus, cheio de sabedoria, do Espírito Santo, cheio do conhecimento, e começou a dizer que era heresia uma verdade bíblica. E o pastor levantou e falou: obreiro fulano de tal, senta. Se o irmão quiser falar com ele, fale depois do culto. O culto não é para você, você quer tirar a atenção do povo. Porque parece que é um ringue ideológico. Qual a ideia é melhor? Qual a ideia é mais forte? Pós-tribulacionismo, pré, quem é melhor? Calvino, Armínio, não interessa. O que Jesus, irmãos? Jesus é o melhor. Jesus é o melhor e está bem claro na palavra de Deus. É só nós lermos com vontade, com amor a palavra de Deus, não como um livro qualquer. Não tem como você não tomar uma decisão após ler esse livro. Não tem como, se você tiver relacionamento com a palavra de Deus, não tem como você permanecer no ponto da indecisão. Não é possível. Porque uma hora a verdade de Deus vai entrar em confronto com a tua verdade, e você vai ter que abrir mão da tua para pegar a dele e viver a dele. Porque se há uma verdade na Bíblia, essa é, e é simples. Jesus disse: quer vir? Hein, Tomé? Tomé que pergunta, né? Se ele não pergunta, nós nem saber. Talvez. Mas Tomé pergunta: quem é o caminho? E ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem vier após mim salvar-se-á. Então não tem outro caminho, não tem outra verdade. E essa briga só serve para dividir, como aconteceu no tempo. Reino do Norte, Reino do Sul dividiu, por quê? Guerra ideológica, guerra de política. Era político o negócio. Ah, tributo muito alto. Ah, estou indo para lá, mas o templo é aqui. Não interessa. Por causa do dinheiro, por causa do que eu recebo, eu abro mão do templo, da adoração. Eu abro mão da minha salvação. Eu pergunto, será que estamos aptos a passar a eternidade no inferno de tormento por causa de 30, 40, 60, 110, 120 anos na terra? Eu sei, é uma hipérbole, né? Porque hoje chegar a 120 é difícil. Mas que seja 200. O que é isso comparado com a eternidade? Jesus, ele é enfático em dizer que haverá uma eternidade para aqueles que não decidiram. Uma eternidade de tormento, onde o bicho não dorme, onde o bicho não morre. E ele não morre porque aqueles que forem para lá receberão um corpo indestrutível. O bicho vai comer, e aqueles que estiverem lá não vão conseguir enxotá-lo. Vão desejar a morte, não vão poder, porque estão num lugar: meu Deus, eu quero morrer, mas já está morto. E o sofrimento ferrenho. Isso é coisa séria, irmãos. Nós não estamos aqui por brincadeira. Estamos aqui porque há uma decisão a ser tomada, e é urgente. É legal encher igreja, cantar alguns hinos, fazer um evento, trazer gente de fora, é muito lindo. Mas isso está virando como se fosse um piquenique espiritual, né? Está virando como se fosse brincadeira. Pregar virou hobby. Pregadores andam para cima e para baixo pregando como se fosse hobby.
Vamos lá cumprir mais uma agenda. É pregadores que a pregação não os convence. Pregadores onde a palavra não transforma ele mesmo. Pregadores sem pasto. Pregador sem pasto é pregador sem alimento para dar nem para ele e nem para ninguém. Tem gente que fecha o mês pregando, não senta um dia para ouvir, não senta um dia junto com o rebanho de Deus para ouvir. Vai alimentar o quê? Que alimento tem? Esse é o contexto no qual nós estamos vivendo. E nesse contexto todo, não exime a tua responsabilidade, porque você sabe o ambiente onde você está. Não exime a sua responsabilidade de decidir, porque a salvação é individual. Eu não salvo a minha esposa, não salvo, ela não me salva. Não salvo a minha filha, por mais que eu quisesse levar as duas para o céu. E elas, por mais que quisesse, com todo amor, não poderia me levar. Deus deixou você, a sua responsabilidade é individual. É o rico que estava no inferno pedindo: ô pai Abraão, me tira desse lugar, ou manda Abraão para lá de volta, ou manda Lázaro de volta para que ele fale para os meus familiares, a fim de que eles não venham para esse lugar de tormento. Olha a resposta. É a resposta de Deus para a tua vida nessa noite. Eles já têm Moisés e os profetas. Se não ouviram nem a eles, quanto mais acreditarão que alguém surgiu dos mortos para pregar. Porque lembram, no tempo de Jesus apareceu pessoas falando: que milagre o Senhor fará para a gente acreditar? Faz um milagre, faz um sinal. E ele falou, quando ele viu que a necessidade era de sinal, a incredulidade aqui está feia. Eles não querem sinal, eles querem é festa, eles querem apenas ver as coisas acontecerem, querem um movimento, não querem o Senhor que promove o movimento, não quer, porque relacionamento é intimidade, e isso é renúncia, requer renúncia, precisa renunciar a muita coisa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E esse povo não queria, 850 irmãos, fora o povo que estava lá. Falamos, não tem problema, a gente vai clamar e ele vai atender, afinal de contas, Baal é o Deus da chuva, ele vai mandar fogo do céu, porque ele é poderoso. E começaram a clamar, 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 clamar. Mas a gente vê uma diferença muito grande aqui. A quantidade que estava buscando a Baal, é o que a Bíblia diz: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. A quantidade que estava invocando a Baal era muito maior do que a quantidade que estava com Elias. Era Elias só, e talvez um servo. Só que a entrega dele foi maior do que os 850. Você quer que o fogo desce do céu, mas você quer fazer como todo mundo faz? Não vai acontecer nada, irmãos. Tua vida vai continuar a mesma, a porta não vai se abrir, porque você está fazendo igual. Deus quer que você rompa isso. Deus quer que você entregue o teu melhor. Para de ficar entregando gotinha. É gotinha, é um pinguinho, é uma porção. Deus te quer por inteiro, por completo. Deus não quer seu pé, Ele não é açougueiro, irmãos, e nem seu coração. Como diz, Ele não é açougueiro. Querer coração, querer sua mão, né? Tem gente que está lá com um pé na igreja ou no mundo. Ele não quer seu pé, não tem interesse nenhum nele.
se não for teu corpo todo. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer aqui que ao meio-dia Elias começa a zombar deles e fala: grita mais alto, talvez ele está dormindo. Clamem com mais força, talvez está viajando, está ocupado. E quando chega a hora, ele fala: achegai-vos a mim. Se você é homem de Deus, você vai querer pessoas perto, não longe. Você vai falar sempre o achegai-vos, nunca apartai-vos. Quem é homem de Deus sempre é achegai-vos. Achegai-vos, vinde a mim, vem perto. Nunca apartai-vos. Apartai-vos porque eu não te tolero. Apartai-vos que eu não vou com a tua cara. Não, é chegai-vos. Vinde a mim. Vocês estavam agora mesmo adorando a outro Deus. Mas vinde a mim, achegai-vos. E a Bíblia vai dizer que o povo chega. E a Bíblia diz que primeiro ele restaura o altar que estava em ruína. Altar em ruína é coração quebrado, magoado, coração que não perdoa, coração com orgulho, tudo isso. Vai gravando e, se possível, anotando. Orgulho, soberba, tudo isso está lá, é o impedimento. É o altar quebrado, rachado. Deus não ouve oração de soberbo. Ele manda para o pasto pastar, igual vaca. Nabucodonosor, Daniel capítulo 9. Ele não vai ouvir de arrogante, não. Ele não tolera. Semeador de contenda, não adianta. Deus não vai te ouvir. Quer prova disso? Está lá. Provérbios capítulo 6, versículo 4. 6 coisas o Senhor odeia. A 7ª, Ele abomina. E Ele fala, a 7ª, Ele fala, primeiro, Ele fala coração altivo. E Ele vai falando demais coisas que eu não me recordo agora, não vou falar. Mas Ele fala de coração altivo. E por último Ele fala, irmãos que semeiam contenda entre irmãos. Abominação para Deus é. Então toma cuidado, língua afiada. Se não for para alfinetar o seu próprio coração, deixa ela guardada dentro da boca, que Deus vai lapidando ela até ela ficar redonda, até perder a espada, o ferrão. Tranca ela na boca e vai orando que Deus vai libertar. Porque a gente fala, fornicação é pecado? É. Pecado grave? É. Tira do céu? Tira. Adultério? É. Tira do céu? Tira. Prostituição? Tira. Tira. Entre demais, matar alguém? Tira. Mas aquele que semeia contenda entre os irmãos, está semeando. Você acha que vai para o céu? Não vai, está lá em Apocalipse 22, ficarão de fora fofoqueiros. Ficarão de fora. Louvado seja Deus. Então precisamos tomar cuidado, irmãos. E Ele restaura o altar, limpa o coração. Limpa o coração, crente. Tira essa besteira de achar que o teu filho tem que ser superior ao filho do outro. No meio da família tem essa palhaçada. Ah, minha filha fez faculdade em tal e é melhor. Ah, mas a minha... Isso é besteira, irmãos. No final de tudo isso, o currículo vai ficar tudo. E não terá valor nenhum. A única coisa que vai valer é o relatório que vai estar na mão de Deus. O relatório das tuas obras. Relatório até do que está na tua mente, no teu coração. Coisa que você nem efetuou, mas deixou penetrar, deixou descer, fez ninho
e permitiu florescer na tua vida aquilo que não era para florescer. Isso tudo será cobrado. E cabe eu dizer aos irmãos que um relatório de Deus, eu disse de manhã, eu recordei agora de novo, não é um pensamento a teu respeito que ele tem. Ele tem um diagnóstico completo. A gente acha que não, a gente acha que tem que dizer para Deus, mas tem que dizer mesmo. Eu digo isso. Confesse e fale a tua vida para Deus, se abra para Deus por completo. Isso é importante. Isso vai quebrando algumas coisas da tua vida, algumas coisas do ser humano que tem que ser quebrado mesmo. Mas Deus tem o diagnóstico completo da tua vida e da minha vida. De repente você olha para mim e fala: o pastor Jonathan não tem defeito nenhum, não tem nem sede, não tem nem fome, é perfeito. Talvez. E outro pode dizer: o pastor Jonathan está precisando orar mais, está fora da visão, fora da ligação. Enfim, pode falar tudo isso, mas o que vai valer é o diagnóstico que Deus tem. Porque é o diagnóstico. Quando ele chegar lá em cima, ele vai falar: a análise do mundo foi essa, mas a minha análise a seu respeito, filho amado, é essa. Vinde bendito do meu Pai, ou apartai-vos de mim. Eu não quero ouvir isso de jeito nenhum, então eu nem gosto de falar. E não quero que ninguém ouça nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ele restaura o altar, enche de água. Irmãos, o que estava faltando naquele tempo, naquele lugar? A seca de 3 anos durou. Faltava água. E se tinha, era raridade, porque a seca já tinha durado 3 anos e meio. E ele manda: enche mais uma vez. Enche com força. Perceba que o povo ninguém questionou ele. Porque num debate, importa é a razão. Não importa se vai sair com vida depois, se vai ter para viver depois, não interessa. A vida depois do debate. O que importa é vencer o desafio. Então não interessa. Vamos ver qual Deus vai ganhar. E você pode estar nessa situação, debatendo, discutindo, querendo vencer no argumento. E Deus, ele fala para você: eu não preciso que ninguém me defenda. Você vai querer defender um advogado, irmãos? Você vai querer defender um advogado? Paracletos, no grego, o Espírito Santo é advogado, é o significado. É brincadeira, né, irmãos? Tem gente que fica defendendo, fala: não, eu estou defendendo. Não, irmão, esquece isso. Deus não precisa de advogado, Ele é o advogado. Ele só precisa que você cumpra a tua missão, pregue a palavra, faça a sua missão, evangelize, dê testemunho de crente aonde você pisar o teu pé, e o resto Ele faz. Porque o que nós temos visto é pessoas que não dão testemunho nenhum, mas pregam, louvam, cantam, tocam, dançam, fazem tudo isso, mas não dão testemunho. Então, se nós não damos testemunho, todo o nosso argumento e discurso é anulado. E não é eu que estou falando, é o pastor Jonathan. Tem vários textos que a gente pode usar aqui. Por exemplo, Tiago 1:22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Cumpridor. E lá em Mateus 7, ele fala: o homem que não pratica a palavra, ele é como o quê? Como aquele homem que construiu a sua casa na areia. Vem a chuva, vem a tempestade e vai derrubar, vai cair, porque não tem força suficiente. O seu alicerce é frágil. Então, se você quer ter força em Deus,
Começa a praticar o que você está ouvindo. Isso aqui não é discurso para poder ficar no ouvido e cair no esquecimento, não. A palavra de Deus, quando ela é ministrada, é para, no momento oportuno, nós pregarmos também. Nós usarmos, praticarmos na nossa vida. Porque senão é perda de tempo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Não vou esticar mais o chiclete. Teria mais a dizer, mas eu vou ficar somente até aqui. Quando a gente passa a função pastoral, a gente não tem mais esboço, né? O nosso esboço Jeová faz na hora, porque muda a coisa, né? O discurso sempre vai para a dependência da igreja. Então eu não posso tentar mudar isso. Se eu mudar, aí Jeová trata comigo, tá? Como foi dito até pela irmã Edna, se não me engano, na escola dominical hoje. O sangue não pode estar na minha mão. O sangue não pode estar na minha mão. E para isso eu preciso falar aos irmãos, eu preciso alertar sobre aquilo que Deus está dizendo à igreja. E hoje Deus fala sobre decisão. O que tiver que tomar, tome para ontem. Porque disso depende a tua vida eterna, o teu destino. Eternidade com Deus ou eternidade no inferno. É você quem escolhe. Amém, irmãos?